Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa exposição bíblica de caráter puritano, de tradição puritana inglesa, como vocês sabem, que é justamente o perfil principal aqui do nosso canal. E estamos considerando, com a graça do Senhor, o capítulo 8 do livro de Gênesis, nos seus versículos 6 a 12. Então, eu peço que o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, que esteja abrindo este vídeo neste momento agora, pela primeira vez, considere assistir o nosso primeiro episódio. O nosso primeiro episódio nós tratamos justamente de um esboço geral, primeiramente desta porção da palavra de Deus, desta perícope que nós estamos estudando, que é Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12, e especificamente o versículo 6, onde nós vimos que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Então nós expusemos, com a graça do Senhor Deus, este versículo 6 do capítulo 8 do livro de Gênesis aos irmãos, sempre, volto a frisar, utilizando-nos de gigantes da fé puritana, porque o nosso Ministério Cinco Solas é de tradição puritana inglesa. Então nós divulgamos aqui a boa e velha e robusta e piedosa teologia puritana. E hoje nós iremos nos deter no versículo 7 desta perícope do capítulo 8 do livro de Gênesis. Então considere abrir a sua Bíblia para nós lermos juntos. Deixa eu abrir aqui a minha. Eu uso, como os irmãos já sabem, a versão ARA, que é o meio da revista e atualizada. Vamos ler toda essa perícope dos versículos 6 a 12 e depois vamos nos deter apenas no versículo 17, que é a nossa aula 2, tá bom? Vamos ler. Deixa eu colocar para os irmãos aqui o texto. Deixa eu trocar aqui, pronto. Vou colocar aqui o texto para os irmãos. Vamos lá. Vamos ler toda a perícope. Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo o bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e nela considerarmos, Senhor. Leva a nossa mente cativa às Escrituras Sagradas. Não permita que venhamos a ensinar ou a aprender qualquer coisa que te desagrade ou qualquer heresia. Nos torna praticantes da tua palavra e não meros ouvintes. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, aqui na minha Bíblia Ara, o tema desta perícope, do capítulo 8, que vai dos versículos 6 a 12, é Noé solta um corvo e depois uma pomba. Solta o corvo e depois uma pomba. E antes de nós iniciarmos aqui a nossa
o nosso estudo, efetivamente, no ombro dos gigantes puritanos, aqui na minha própria Bíblia de Estudo de Genebra, que é a que eu constantemente utilizo, tem um comentário interessante que eu gostaria de trazer aos irmãos com relação a esta perícope. Diz assim a Bíblia de Genebra, com relação aos versículos 6 a 12 do capítulo 8 do livro de Gênesis. No relato babilônico do dilúvio, o herói soltou uma pomba, uma andorinha e um corvo. Então, o que o comentarista aqui da Bíblia de Genebra diz é que no relato babilônico do dilúvio, que sim, existe um relato babilônico do dilúvio, tá? O que corrobora do dilúvio ter sido realmente um evento histórico e global, porque a grande maioria, para não dizermos a totalidade das culturas antigas, registram um grande dilúvio, uma grande inundação que houve sobre a face da terra. Mas repare que aqui neste relato babilônico, o comentarista aqui da ARA, da Bíblia de Genebra, ele diz que o herói aqui desse relato babilônico, ele soltou uma pomba, uma andorinha e um corvo. E o comentarista fala, a diferença na sequência, ou seja, pomba, andorinha e um corvo, já que na Bíblia nós temos Noé soltando primeiro o corvo e depois a pomba, então a diferença nessa sequência mostra novamente o perfil superior do relato bíblico. O corvo podia enfrentar a tempestade, alimentar-se dos cadáveres e, sendo um pássaro mais forte, podia cobrir uma distância muito maior. Os pássaros tinham novamente o domínio sobre os céus. Esse foi o terceiro ato de Deus para a renovação da terra. Né? Então, o comentarista aqui da Bíblia de Genebra diz que, em virtude dessa diferença de aves, que no relato babilônico o primeiro a ser solto foi a pomba, depois uma andorinha e depois um corvo, e na Bíblia diz que foi primeiro um corvo e depois a pomba, mostra, de acordo com o comentarista aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, mostra a superioridade do relato bíblico. Só que não explica o porquê dessa superioridade. Por quê? Por que há uma superioridade bíblica neste relato com relação à ordem da soltura dessas aves? Por que o relato bíblico tem uma superioridade em relação ao relato babilônico? Aqui, na Bíblia de Estudo de Genebra, nós não temos aqui uma explicação efetiva, mas hoje eu quero trazer para vocês essa explicação justamente no ombro de gigantes. Nós estaremos no ombro de pelo menos dois grandes puritanos ingleses, o Matthew Henry e o Matthew Poole, que são dois Matthews puritanos ingleses, os quais eu vou trazer para os irmãos, mostrando o porquê desta superioridade. Então, deixa eu guardar aqui minha Bíblia. A primeira coisa que eu gostaria de relatar para os irmãos é justamente a temática do nosso estudo de hoje. Nós falaremos sobre o corvo e a natureza carnal. Por que Noé soltou primeiro um corvo? E por que, aqui na Bíblia de Genebra, o relato babilônico diz que foi primeiro uma pomba e depois, por último, foi o corvo? E por que o relato bíblico mostrando que primeiro foi o corvo e depois a pomba é superior? Então os puritanos têm muito a nos ensinar com relação a esta simbologia por conta disso. E quando eu digo simbologia, meus amados irmãos, eu não estou aqui inferindo hipótese alguma de que este relato não tenha sido histórico. Muito pelo contrário, o relato é histórico e preciso. E a palavra de Deus é histórica, é precisa, é eficaz e é inerrante. Então, ocorreu exatamente como diz aqui na Bíblia, no versículo 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Por que Noé soltou primeiro um corvo? O corvo e a natureza carnal. É justamente esta
temática principal que nós iremos tratar hoje, visualizando como pano de fundo esse mundo sob juízo. Esse mundo sob juízo. Nós temos pontos chaves aqui para considerarmos. Nós temos, primeiramente, a escolha do mensageiro. Por que o corvo? O corvo, os irmãos devem saber, se não sabem, aprendam agora, que o corvo, de acordo com o Antigo Testamento, é um animal imundo, ou seja, ritualisticamente não apropriado para o culto sacrificial a Deus, e um animal forte. Ele é imundo, mas é forte. Esse movimento do corvo de ir e vir, indo e voltando, mostra também aqui, como ponto-chave, essa inconsistência deste animal e a sua falta de compromisso. E quando eu digo inconsistência, é no sentido de inconstância, indo e voltando, indo e voltando. Por outro lado, nós temos também aqui, como ponto-chave a abordar, essa dieta do corvo. O corvo é um animal carniceiro, ele se alimenta de carcaça, a satisfação dele é com a morte. E isso tem um significado interessante, importante aqui para o que nós estamos aprendendo. Depois nós veremos a alegoria que o Matthew Henry ele faz com relação a isso como um ponto-chave a abordar, né? O coração carnal que se contenta com o mundo muito se assemelha a este corvo. O coração carnal de um homem e de uma mulher ainda não regenerado se assemelha ao corvo. Se contenta com a morte, com o juízo, com o pecado e se contenta com este mundo distante de Deus. O que culmina com o fracasso deste corvo. O corvo ele não traz boas novas. O corvo ele não traz a Noé justamente a notícia, a boa notícia, o evangelion em grego, koine, ou seja, a boa nova de que já havia terra firme para que Noé pudesse habitar novamente a terra que o Senhor Deus havia julgado e que o juízo havia terminado, né? Como eu disse, nós iremos aqui utilizar dois puritanos, dois gigantes nos quais nós subiremos os ombros hoje para podermos observar e aprendermos. Justamente são Matthew Henry e Matthew Poole, que eles destacam que o corvo ele foi escolhido pelo seu olfato para a carniça e força do voo, mas ele falhou em trazer consolo a Noé. Por mais que ele tenha essas características, o corvo, de ter um faro bom para a carniça, para a morte, bem como ter força para voar a grandes distâncias, ele não trouxe consolo a Noé, né? Meus amados, nós, na aula anterior, nós vimos Noé esperando 40 dias e abrindo a janela. Agora, Noé usa esta mesma janela para enviar um espião para um espião. Antes de nós darmos prosseguimento, eu gostaria fortemente de conclamar o irmão, a irmã, você, meu amigo, a minha amiga, queria lhe convidar para que você se aprofunde conosco, tanto neste tema como em outros temas, que nós temos uma miríade de temas no nosso canal oficial no Telegram, cujo endereço está aqui na tela, t.me/5solasoficial. Neste nosso canal no Telegram, eu gostaria que você pudesse se inscrever, caso quisesse. Nós temos materiais complementares de tradição reformada puritana, nós temos chats para edificação mútua, nós temos aqui também um vislumbre completo de toda a teologia sistemática, reformada, focada na tradição puritana inglesa, bem como história da igreja, filosofia cristã, enfim. Nós temos, como eu disse, um campo muito grande
de estudo e, na sua grande maioria, completamente gratuito para edificação da sua vida, do seu intelecto, da sua alma e da sua família, com graça de Deus, com a graça do Senhor Jesus, né? E nós temos também a oportunidade, dentro deste canal do Telegram, de você poder, com a graça do Senhor, participar do nosso discipulado individualizado, que se você for homem, você faz comigo, se você for mulher, você faz com a minha esposa. É um discipulado personalizado que nós fazemos com você, uma espécie de uma mentoria, acompanhando a sua vida não só na sua instrução. Sim, nós iremos focar também numa bibliografia boa para você poder começar a aprender a teologia puritana, mas também nós focaremos para que esta teologia que vai ficar na tua cabeça, ela pese e caia para o teu coração e te faça um servo, uma serva de Deus piedoso. Que é esse o objetivo e é o grande diferencial dos puritanos, é justamente o foco nesta teologia piedosa, tá? Então considere participar do nosso grupo oficial no Telegram, tá? Sumarizando o nosso estudo de hoje, nós temos 8 tópicos. Nós falaremos um contexto do envio desse corvo, depois nós faremos aqui um resumo do que nós já vimos até aqui, sobre a janela aberta do versículo 6. Depois, aqui no tópico 3, nós falaremos sobre o tema principal, que é a suposta autossuficiência carnal. Depois nós veremos os conceitos, o corvo sendo imundo, ritualisticamente falando, versus a pomba, que é um animal, uma ave limpa para o culto ao Senhor, né? De acordo com as escrituras veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. Depois nós iremos expor o voo do corvo, seu significado, porque ele ia e vinha, né? Teremos um spoilerzinho para a nossa próxima aula, que vai ser sobre a pomba. Depois falaremos a aplicação, faremos as aplicações para nossas vidas, no que concerne a esses estudos. E por último, os nossos agradecimentos. Tá bom? Meus amados, Noé, ele precisa de inteligência sobre o estado da terra. Porque Deus, em sua providência, ele permite que Noé ele use a sua sabedoria para testar aquele ambiente no qual ele se encontrava. Noé escolhe um corvo. Um corvo. Segundo Matthew Poole, que é o primeiro puritano que nós iremos suprir os ombros agora, o corvo é um mensageiro apto fisicamente. Apto, forte. Por quê? De acordo com Matthew Poole, ele sente o cheiro de carcaças a uma grande distância e ele voa bem longe. Fecha aspas. No entanto, espiritualmente o corvo é um animal imundo. Você pode ver isso lá em Levítico, capítulo 11, versículo 15. Deixa eu ler para você. Levítico, capítulo 11, versículo 15. Vamos abrir aqui a Bíblia. Levítico, capítulo 11, versículo 15. Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 13 ao 19, tá? Para ficar mais inteligível. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoço e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie, aqui no versículo 15. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Né? A polpa e o morcego. Aqui o comentarista aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, comentando este trecho, ele fala bem aqui assim, ó. Aves de rapina eram imundas, mas outras aves eram limpas. Né? As aves de rapina são aquelas efetivamente que se alimentam de quê? Da carcaça, da morte.
do cheiro de morte. Percebe? O corvo aqui no caso é uma ave de rapina solitária. A escolha e o comportamento deste animal nos darão uma lição profunda sobre a natureza humana sem a graça. Sem a graça. Mas antes eu gostaria de resumir para vocês o que nós vimos até agora. Na última aula, no versículo 6, onde nós lemos aqui, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, nós vimos a paciência de Noé ao esperar 40 dias e abrir a janela da arca. Eu repito, de acordo com a primeira aula que nós demos, Noé não saiu precipitadamente aqui. Agora, através dessa janela, ele começa a investigar se o juízo de Deus, ou seja, as águas, já haviam cessado completamente. E agora, no versículo 7, ele solta o corvo como seu primeiro espião. E isso nos leva à temática do nosso capítulo hoje, né? Que é o corvo e a natureza carnal e sua relação com o mundo, que é o tema central deste versículo, a natureza carnal e a sua relação com o mundo. Nós veremos, através da alegoria puritana, como o corvo representa o coração não regenerado. Aquele coração não regenerado. É um coração que confia em si próprio, nas suas leis próprias, e às vezes até se confia na lei de Deus, como se ele pudesse cumprir a lei de Deus, algo que nós sabemos ser impossível. Percebe? Então esse corvo representa este coração não regenerado que consegue sobreviver, entre aspas, no meio da morte e do juízo, sem sentir a necessidade urgente de voltar para o descanso íntimo da arca. Então repare que este corvo, aqui no versículo 7, ele ia e voltava, mas não tem informação que ele entrava na arca. Então aqui, justamente os puritanos utilizam este relato histórico de Noé para nos mostrar esta natureza carnal e a relação com o mundo que este coração não regenerado tem, à semelhança do corvo, que consegue viver naturalmente, tranquilamente no meio da morte, no meio do fedor do pecado, no meio do juízo justo e santo de Deus, e não retornar para a segurança interna da arca. Então, os principais personagens aqui, não só desta perícope de 6 a 12, mas também do capítulo 8 como todo, nós temos o corvo, que é uma ave imunda, uma ave carniceira, resistente e solitária. Nós temos aqui a figura de Noé também, a figura da pomba, que nós iremos ver posteriormente. Nós temos aqui essa característica, né? Conceitos aqui deste capítulo, este corvo indo e voltando no inglês, que foi a escrita dos puritanos Matthew Henry e Matthew Poole. Eles falam to and fro, indo e voltando. Essa expressão hebraica que denota inconstância e falta de residência fixa. No hebraico, essa característica indo e voltando, ela denota justamente essa inconstância, uma falta de uma residência, é uma residência fixa. E as carcaças, o que restou do mundo antigo após o dilúvio. A morte, a podridão, flutuando sobre as águas. Meus amados, eu tenho aqui 4 fatos principais aqui para nós. Nós temos o comportamento errante, ia e voltava. O texto diz que o corvo saiu e ia e voltava até que as águas secassem. Matthew Poole, ele explica que isso significa que este corvo voava para longe e voltava para a arca, talvez pousando apenas por sobre o teto desta arca, ou em uma espécie de convés externo, mas nunca ele entrava diretamente na arca. Não entrava na arca. Ele usava a arca apenas como um ponto de apoio temporário, não como um lar em que ele poderia
depositar a sua confiança e descansar daquele mar de morte que estava ao seu redor. Meus amados, quão parecido isto é com a hipocrisia das falsas religiões e dos falsos religiosos, que às vezes até frequentam uma igreja. Frequentam. Parecido com o exterior da arca. São frequentadores de igreja, gostam de estar nas igrejas para um compromisso social, para ter uma espécie de anestesiamento da sua consciência. São meros frequentadores da igreja, às vezes para ouvir algumas palavras de consolo, mas nunca entram de fato em Cristo, o interior da arca, tal como este corvo ia e voltava, mas não entrava na segurança da arca. Assim, o não regenerado, religioso hipócrita, que às vezes frequenta uma igreja semanalmente, batendo seu ponto ali, achando que é crente, apenas o que nós chamamos de crente nominal, mas nunca repousa o seu coração na arca, dentro da arca, que é Cristo Jesus. E isso nos leva à seguinte pergunta: e como é que este corvo se alimenta? E como é que este falso religioso hipócrita se alimenta? A dieta da morte. Por que o corvo não voltou para dentro? Aí, o puritano Matthew Henry, o segundo Matthew, o qual nós estamos no ombro neste momento, nos dá a chave interpretativa para isto. O corvo se alimentava das carcaças que flutuavam. O Matthew Henry nos diz que o corvo se alimentava ali daquelas carcaças, daquela podridão que flutuava com certeza após o dilúvio. Já os reformados Jameson, Fawcett e Brown, os quais também nós estamos aqui nos ombros hoje, eles acrescentam que o cheiro de carniça atraía este corvo, bem como o mantinha lá fora, longe de dentro da arca. O corvo encontrou satisfação num mundo morto, meu amado irmão. Assim como a pessoa não regenerada, como o ímpio, encontra satisfação em todos os prazeres desta vida, mas não em Cristo Jesus. A satisfação em um mundo morto. Este corvo não precisava da comida estocada por Noé, abençoada por Deus, na segurança interna da arca. Por outro lado, este corvo ele se alimentava da podridão do mundo, porque era suficiente para o paladar e para o prazer dele. Ó meus amados, que Deus nos livre de nós termos o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa felicidade e a nossa alegria na podridão deste mundo. Seja em qualquer entretenimento, lazer, trabalho, qualquer coisa que nos afaste do nosso primeiro e maior prazer, que é estar com Cristo Jesus na nossa arca. Dessa forma, não restaria nenhuma alternativa a este corvo e a este ímpio não regenerado do que o fracasso no que concerne às boas novas. O corvo não trouxe boas novas a Noé. O corvo não trouxe nenhuma resposta clara para Noé. Aí o puritano Matthew Henry, ele observa que isso deu a Noé, abre aspas para Matthew Henry, pouca satisfação. Por quê? Porque o corvo é autossuficiente. O corvo se estriba na sua força, na sua capacidade de voar por longas alturas e por um longo tempo, por sua capacidade de comer coisa estragada, comer a podridão e a morte. O corvo vive para si mesmo
Ele é um símbolo do homem, da mulher não regenerado, que se estriba em si mesmo, no seu autoconhecimento, na sua capacidade intelectual, na sua conta bancária, no seu concurso público, na sua empresa, na sua força. E se for um falso religioso, na lei, nas obras da lei externas. Ou seja, este corvo, ele sai, mas não traz notícias de paz. Não traz. Este corvo, assim como odiernamente, ou seja, nos dias de hoje, o ímpio, ele se adapta ao mundo. Ele anda conforme o fluxo do trânsito. Ele navega conforme a maré. Se todos estão indo para lá, é para lá que eu vou. Percebe a inconsistência? E isso também atinge até o falso religioso. Ele se torna pragmático. E o pragmatismo é um terrível pecado. Porque ao invés de você perguntar se Deus se agrada do seu culto, se Deus se agrada da forma como você vive, o pragmatismo leva você a perguntar: o que atrai pessoas para a igreja? O que funciona? E muitas das vezes essa pergunta tem uma resposta pecaminosa, porque às vezes o que funciona para aquilo que o seu coração enganoso quer é algo distante de Deus. E não é porque funciona que Deus vai se agradar. Principalmente se funcionar conforme a sua vontade, não conforme a vontade do Senhor. Nós temos a alegoria aqui da alma carnal. O Matthew Henry, ele faz uma aplicação magistral disso. Abre aspas para o Matthew Henry. O coração carnal, como o corvo, se apega ao mundo e se alimenta da carniça que encontra lá. Fecha aspas. Vou ler de novo. O coração carnal, como o corvo, se apega ao mundo e se alimenta da carniça que encontra lá. Meus amados, o ímpio não busca a Deus porque o mundo, mesmo sob juízo, satisfaz os seus apetites depravados. Ou seja, se há dinheiro, prazer ou status, que são as carcaças flutuando, o corvo, este ímpio não regenerado, está feliz lá fora, longe da presença santa de Noé e da salvação da arca, que é o Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Meu amado, eu queria deixar para você um gancho para a nossa próxima aula, para o nosso terceiro episódio nesta série de 5 episódios que nós estamos fazendo sobre Noé solta um corvo e depois uma pomba em Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12. O corvo falhou em trazer a esperança. Ele estava ocupado demais comendo a morte. Noé então percebe que precisa de um mensageiro de outra natureza. Ele precisa de alguém que não suporte a podridão. Na próxima aula, veremos o envio da pomba. Por que a pomba voltou rapidamente? O que a diferencia do corvo? Não perca a nossa próxima exposição dos versículos 8 e 9 do capítulo 8 do livro de Gênesis. Então, respondendo a nossa primeira pergunta que nós vimos aqui, depois de nós entendermos o porquê que o relato bíblico, além de ser o correto, ele tem maior dignidade do que o relato babilônico, é porque o relato babilônico privilegia quem? O corvo. Porque é o último a ser solto aqui pelo herói deste relato babilônico, que ele primeiro solta a pomba, depois a andorinha e depois o corvo, mostrando que o corvo teria uma maior preponderância por ser forte, por se alimentar de qualquer coisa, ser resiliente. E por que que a Bíblia ela tem um caráter mais superior? Primeiro que a palavra de Deus, eficaz, inerrante e autoritativa. Segundo lugar, porque é a verdade. É literal,
é histórica. Em terceiro lugar, porque mostra que a pomba é um animal limpo ritualisticamente. É um animal que precisa da arca. Não se satisfaz indo e vindo. Não se satisfaz ficando pelas beiradas, sendo mero visitante da arca, pousando no telhado da arca ou no convés externo da arca. Não, ele tem que voltar para as mãos de Noé. Ele precisa, essa pombinha precisa da proteção da arca, que é Cristo Jesus. Assim como o crente verdadeiro precisa estar em Cristo Jesus. O corvo, ele é inferior, porque é um animal impuro ritualisticamente, é um animal que se alimenta da morte e se satisfaz plenamente com a podridão, com o mau cheiro, com aquilo que não presta. Percebe? Permita-me fazer algumas aplicações. Primeiro ao não crente, a você, meu amigo, minha amiga, meu querido amigo, minha querida amiga, que ainda não entregou a sua vida ao senhorio exclusivo do Senhor Jesus. Você tem vivido como um corvo? Você tem fundamentado as suas relações, fundamentado a sua vida como este corvo que Moisés nos traz neste relato do dilúvio da Arca de Noé? Você consegue encontrar satisfação e alegria nas coisas mortas deste mundo, como, por exemplo, pecados, vícios, vaidade? Você tem vivido isto na sua vida, meu amado amigo, minha amada amiga? Perceba que o fato de você não sentir falta da arca, que é Cristo Jesus, é um sinal terrível de que a sua natureza pode ser a de uma ave de rapina espiritual, tal como este corvo. Meu querido amigo, minha querida amiga, o mundo em que você e eu vivemos está sob juízo de Deus. Não se alimente da morte. Arrependa-se, busca a entrada na arca, que é Cristo Jesus. Urgentemente, enquanto você pode achá-lo. Agora você, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo Jesus, que já teve o seu coração regenerado, cuidado. Nós ainda temos a carne, o velho homem, que como corvo gostaria de voar para fora e ficar beliscando, mordicando as carcaças deste mundo terrível. Matthew Henry nos exorta a não sermos como o corvo, mas a dizermos, abre aspas para Matthew Henry, retorna ao teu repouso, ó minha alma, citando aqui, fecha aspas, o Salmo 116, versículo 7. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem andado, indo e voltando, flertando com o mundo e os seus prazeres, e vindo à igreja apenas para pousar no teto, é hora de você se arrepender, pedir perdão, entrar nesta arca que é Cristo Jesus e fechar a janela. Cuidado. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus nos livre de um coração de corvo e nos dê a fidelidade da pomba. Fiquemos com Deus. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está desfrutando deste conteúdo aqui pelo Ministério 5 Solas de tradição puritana inglesa. Esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo e mestrando em Divindade pela FITREF, Faculdade Internacional Reformada. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.